Bom dia, professor Ademar. Me chamo Cauã. Vim gravar o vídeo para defesa do meu relatório. Meu relatório foi feito por mim e pelo meu colega dupla Gabriel Andrade. Bom, serei breve na explicação das equações. Será disponibilizado um PDF à parte com todos os cálculos. Mas como vi, eu só posso gravar por 12 minutos. Eu vou só explicar por cima. Para o início do projeto, foi dado esse circuito que se caracteriza pelas três unpop em cascata. Essas unpops, elas têm a característica de unpop amplificadora inversora. Assim, sabendo que o ganho dessa unpop será menos Z2, que seria a impedância paralela desses dois componentes, sobre a impedância Z1, a gente consegue tirar a primeira tensão de saída, que é dado pelo Vout1, aqui, em função de V0. Sabendo que nossa função de saída do nosso pequeno pop será a entrada na nossa amplificadora segunda, e assim por diante, a terceira, conseguimos essas três equações de Vout1, Vout2 e Vout3. Manipulando essas três equações, a gente consegue tirar o V0 sobre o VI, que seria a nossa função de transferência, dado por essa equação, em função dos componentes. Substituindo os valores de componente fornecido para a gente consegue essa função de transferência, sendo uma função de transferência de segunda ordem, complexa para se realizar as análises. Por isso, analisando os polos complexos conjugados dessa função de segundo grau, a gente tem que eles são menos 0,55, mais ou menos J 1667, enquanto o outro está localizado em menos 100. Considerando que nossos polos dominantes são os que estão mais perto do nosso eixo imaginário, que nesse caso é os complexos, esse menos 100 está muito afastado. Ou seja, em relação a essa função de transferência, esse polo menos 100 influencia bem pouco em consideração ao meu polo dominante. A fim de diminuir a complexidade do meu função de transferência, foi retirado esse polo e feita uma compensação no ganho K, que seria o K original dividido pelo polo retirado. Assim eu obtenho essa nova GDS, que seria uma GDS reduzida. Para verificar se o sistema não sofreu muitas alterações, foi feito esse gráfico, onde a linha vermelha é o meu G de função de transferência de terceira ordem e o azul de segunda ordem. Verifica-se que não tem quase nenhuma alteração com a retirada do polo. Assim, para os cálculos foi usado a função reduzida. Com a função de transferência em mão, partimos para o cálculo do ganho K, para calcular um overshoot máximo de 10%. Assim, fechando essa malha, colocando um K novo, aqui que é o que eu quero ser calculado, e o GDS, feito via Simulink. Assim, usando a equação de função de transferência de malha fechada, obtemos essa equação. Observe que ela é quase uma equação característica de segunda ordem. No entanto, com uma adjacência que é essa soma 3,8 mais o ômega n. Mesmo assim, usando a equação de segunda ordem, e sabendo que nosso overshoot tem que ser no máximo 0,1, eu consigo tirar o meu Xi através da equação 20. E sabendo que o meu ômega n ao quadrado vai ser igual a 0,56 vezes 10 oitava K novo mais 3,086, eu consigo tirar o meu K. Sim, e tirando o ômega n pelo 2Xi ômega n igual ao que multiplica o meu S. Nesse caso é 1,1. Eu tiro o meu K. No entanto, foi dado um K negativo, de acordo com essa cálculo. Como eu não consegui achar um K positivo que atenda os 10%, eu considerei que só com o ganho K não é possível atingir a premissa do projeto, que seria os overshoots de 10%. Seria necessário uma análise mais complexa, como um compensador ou até um PID. Enfim, para continuar os cálculos do projeto, eu considerei o K novo igual a 1. Ou seja, na equação 18, esse K é igual a 1. Eu consigo calcular um tempo de pico, um overshoot e tempo de assentamento. Assim, com as equações 21, 22 e 23. Substituindo os valores, eu consigo um overshoot de aproximadamente 99%, um tempo de pico de 1,001 segundos e um tempo de acomodação de 8,2. Aqui está um gráfico plotado no Simulink,
para analisar. Observa-se que minha entrada é em 3,8 e o meu overshoot está quase chegando a 8, sendo o dobro, coerente com o meu overshoot calculado, 99%. O tempo de assentamento, ele começa a se assentar realmente em 8, coerente também com o que foi calculado. E o tempo de pico, como uma frequência muito alta, assim que eu aplico meu step, ele já chega no seu overshoot máximo, sendo 0,001 segundos, que está coerente com o que foi plotado. Assim, eu passei para o item 1.c, que é para esboçar o diagrama de polos e zeros. Assim, calculando o meu diagrama, como eu já tinha calculado meus polos e zeros da função de malha aberta, que está aqui, e admitido K novo igual a 1 novamente, eu consigo calcular meus polos e zeros da minha função de malha fechada, que me dá esse gráfico. Observa-se que os polos de malha aberta estão bem próximos do eixo Y e próximos do eixo real, enquanto quando eu aplico a frequência muito alta, o meu Y aumenta bastante. Partindo para o item 1D, eu determinei os K para que o sistema seja estável, instável e marginalmente estável. Bom, sabendo que a estabilidade é decidida através do denominador, e sabendo que o meu denominador é de um de segunda ordem, eu apliquei o critério de Roots para a segunda ordem, sabendo que a função característica seria essa. Assim, o A0 e o A1 tem que ser maior que 0, então o A2 tem que ser maior que 0 também para convergir isso aqui, já que não pode ser 0. Pronto. Assim, substituindo os valores, eu acho que A2 é isso, 3,0864 mais 0,55 vezes 10 a oitava K novo, maior que 0. Assim, isolando o K novo, eu consigo obter um K novo tem que ser maior ou igual a menos 555 vezes 10 a menos 9. Assim, se o K novo for maior que esse valor, eu consigo uma função estável. Se ele for igual, ele será uma função de estabilidade marginal, ele vai oscilar. E se o K for menor que isso, minha função seria instável. Partindo para o item E, o seu pede para que eu calcule um K para que o erro seja no 7%. Bom, sabendo que minha entrada é um degrau em 3,8, eu posso aplicar o erro em regime permanente para um degrau, que seria esse. Aqui, em vez de 1, seria 3,8. Essa função aqui é para um degrau unitário. No entanto, o meu é em 3,8. Sabendo disso, substituindo minha G de S, sendo K novo igual a 1, eu preciso calcular esse K para 7%. Eu consigo isolar o meu K e achar um K igual a 7,736 vezes 10 a menos 8. Colocando no MATLAB esse K no ramo direto do meu GDS, eu consigo essa função, que tem um overshoot bem elevado. No entanto, quando ele se assenta, ele se estabiliza em 3,76, convergindo com um erro de 7%. Com esse K de 7% em mãos, o senhor pede para eu calcular a constante de erro estático e a constante de regime permanente por degrau, que já foi calculado, que é justamente os 7%, e a rampa unitária. Bom, sabendo que o erro estático vai ser a amplitude de entrada menos a de saída, já dá para caracterizar que também será 7% o erro estático. E para calcular o erro de tipo rampa, eu tenho que usar a função característica para uma entrada rampa, que no caso seria essa, 3,8, que aqui é 1, mas como eu já disse é para um degrau unitário, sobre limite de SG de S. Como minha função não tem um integrador no denominador, logo quando eu substituir aqui, esse S vai fazer minha função ir para o infinito. Ou seja, não existe um erro para uma rampa, pois o sistema se torna instável. Aqui está os gráficos computacionais, que foi feito todo no MATLAB para analisar com a comparação dos que foi calculado. Aqui está uma saída do meu degrau em malha da minha função de transferência em malha fechada, convergindo em 3,8 e quase chegando em 8 no overshoot de 99%, batendo com o que foi calculado.
Aqui um diagrama de polos e zeros, sendo os polos perto do eixo, e depois que eu fecho a malha, aumentando o ganho. Aqui é um gráfico mostrando como meus polos reagem assim que eu aumento o K. Seria isso. Aqui é verificando o critério de Rose-Hooks, que escolhendo o valor aqui menor do que o que foi calculado para dizer que o K é instável. Normalmente ele se tornou estável, marginalmente estável, pouco estável, quando for 0, quando for 1, e o K quando ele for estável. Aqui é o gráfico da minha saída com um erro em 7%. Um gráfico de sensibilidade quando eu vario o K mais ou menos 15%. Note-se que ele permanece estável e não tem nessa faixa de 15% não teria problema em variar o K. Mesma coisa nesse gráfico, só que de outra perspectiva. E aqui é uma comparação entre os resultados teóricos e os resultados computacionais. Mostrou o maior problema foi o K negativo, mas considerando o K igual a 1 para realizar os cálculos, mostrou bela aparência. Então é isso, professor. Agradeço. Tenha um bom dia.